Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos a coletânea de vídeos, de ensinamentos da Palavra de Deus e lições espirituais que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E nós estamos aqui também para buscar da parte de Deus riquezas espirituais contidas no Sermão da Montanha. Eu me chamo Diácono Thales, da Assembleia de Deus Bela Vista, e nós estamos aqui para mais uma vez aprendermos e escutarmos da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos. E nesse momento eu queria compartilhar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito se fala sobre justiça hoje. Justiça do homem, a justiça de Deus. Nós sabemos que a justiça do homem terreno, ela é sujeita a falhas, ela é sujeita a mudanças, ela é sujeita a corrupções, porque nós sabemos que o homem ele é falho, o pecado ele contaminou a humanidade. E concernentemente tudo que diz respeito ao homem está sujeito ao pecado. Mas o Senhor ele fala que bem-aventurado, muito feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que representa exatamente a fome e a sede de justiça? Fome é uma necessidade fundamental, como também a sede. E nós sabemos que aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor fielmente, eles têm no seu coração um desejo de vivenciar e de experimentar a verdadeira justiça divina. Nós vemos um mundo onde diversas injustiças estão sendo cometidas, não pela parte de Deus, não porque Deus não seja justo ou não seja fiel, mas por causa da desobediência do homem. Muito se questiona sobre a miséria, sobre a fome, sobre problemas relacionados em todo o mundo, em todos os continentes, em todas as nações. Mas se nós procurarmos entender a fundo, algumas pessoas elas questionam a justiça de Deus. Por que está acontecendo essa situação, se Deus é tão bom, se Deus é tão misericordioso? Mas nós precisamos entender que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos padecendo, nós estamos enfrentando certo tipo de situações, porque nós não se submetemos a viver sobre a justiça de Deus. E viver sobre a justiça de Deus é estar debaixo dos seus mandamentos, é estar obedecendo os seus estatutos e é estar se submetendo às vontades do Senhor para a nossa vida. E o mundo hoje está passando por um processo caótico porque essas pessoas não se submetem à vontade de Deus e, por consequência, elas acabam sofrendo, elas acabam padecendo, elas acabam experimentando diversos tipos de situações e muitas vezes estão a questionar o porquê de tudo isso, mas no fundo elas precisam entender que elas precisam se converter ao Senhor, se submeter à sua justiça. Pessoas que infelizmente estão vivendo sobre o seu próprio tipo de comportamento, estão se submetendo à sua própria vontade, estão esquecendo do propósito e da vontade de Deus. E o Senhor ele fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. O que é que representa isso? Alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ele clama por justiça. Quantas pessoas hoje estão passando um processo de perseguição no mundo? Quantos cristãos estão sendo perseguidos injustamente? Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas? Quantas pessoas estão sendo levadas a presídios? Quantas pessoas estão sendo muitas vezes machucadas, esbofeteadas por conta da sua fé? E muito se pergunta, aonde é que está a justiça? A justiça do homem, sendo falha, não consegue lutar, não consegue batalhar pelos interesses do reino de Deus. Mas aquele que tem fome e sede de justiça, ele confia que a justiça de Deus ela é perfeita e ao tempo certo se manifestará. Ele tem a certeza de que ainda que a justiça do homem fale, ele tem a certeza que ainda que os estatutos do homem venham a cair por terra, a justiça de Deus ela se manterá de pé. Ainda que os reinos da terra sejam abalados,
Ainda que as dificuldades venham sobre o mundo, a igreja ela vai se manter de pé, o povo de Deus ela vai se manter de pé. E as pessoas se perguntam quantas pessoas não já perderam a sua vida por amor do Evangelho. Nós podemos ver isso no livro dos mártires, nós podemos ver isso na história da igreja. E muitos se perguntam quando a justiça se manifestará. Mas ao tempo certo, a justiça de Deus se manifestará sobre a terra, trazendo juízo e conserto para toda a humanidade. Aqueles que fielmente, que piamente servem ao Senhor, eles precisam ter no seu coração a certeza de que Deus ele é justo e de que a justiça de Deus, ao seu tempo, ela se manifestará. Você pode estar se sentindo injustiçado nesse momento. Você pode estar se sentindo muitas vezes passando por um processo difícil, de dificuldade, se sentindo perdido, sem direção, passando por uma situação ou ouvindo algo que muitas vezes aos seus olhos você não merecia passar por aquilo. Você não merece passar por o que você está passando, por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. Mas eu quero dizer para você que ao tempo certo, a justiça de Deus, ela vai se manifestar a você e as coisas elas vão começar a se encaixar no seu devido lugar. Entender que a justiça de Deus ela é perfeita e ela não falha. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. Isso é essencial para a vida do cristão. Sabe por quê? Porque nós podemos hoje ver, nós podemos hoje analisar e dizer que a justiça do homem, que as figuras políticas, que os homens que estão em eminência, que falham, que se envolvem em corrupções, que se envolvem em problemas, e nós ficamos perguntando da onde vai vir a justiça. Mas nós, como servos de Deus, nós sabemos que a verdadeira justiça, ela provém do Senhor. A justiça perfeita, única e capaz de julgar perfeitamente a todos. Que Deus venha trazer no seu coração, que Deus venha despertar no seu coração esse desejo de sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, ainda que passando por perseguição, ainda que passando por algum momento difícil, você acredita e você sabe que ao tempo certo a justiça de Deus vai se manifestar sobre a terra e vai se manifestar também sobre a tua vida. Que Deus te abençoe nesse momento especial, que essa palavra venha de encontro ao teu coração, trazendo um despertamento, e que nesse tempo você venha entender que Deus ele é perfeito e que a justiça dele não falha. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, continue assistindo nossos vídeos, e eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Compartilha também o nosso canal no YouTube, dando um like e abençoando a obra de Deus, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa poderosa palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.